Essa caixa, a caixa de afecções, surgiu no segundo dia do nosso encontro em Brasília. A gente estava numa discussão do diário, a gente estava nesse momento da discussão do diário cartográfico, e aí a gente foi comentando quanto aparece a dificuldade dos trabalhadores em poderem narrar e registrar suas experiências, né? E nesse momento veio a gente a ideia da caixa arquivo, né? Que a gente já havia experimentado e já havia trabalhado em Campinas com esse dispositivo para escrita, né? No programa de DST-AIDS, no núcleo de comunicação, né? E que foi inventado, foi criado pelo professor Guilherme, que esteve com a gente numa oficina. E aí essa caixa fez muito sucesso, a partir dela a gente conseguiu produzir, né, dar visibilidade e visibilidade para nosso jeito daquela experiência, né, e para alguns registros da nossa cartografia no programa de DST-AIDS. Mas a gente também sentia que precisava amadurecer isso e encorpar essa ideia, né? Então ela veio a proposta na nossa discussão, e a gente foi embora muito afetado com isso. E nos dias seguintes, imediatamente, né, nós somos transversalizados por várias referências, né? Começou com a caixa valise do Duchamp, a caixa preta do Júlio Plaza e Caetano Veloso, e aí a gente foi até o Magritte, a Lígia Clark, e ficamos trabalhando com os objetos relacionais da Lígia, com a caixa valise do Duchamp, e que dele a gente roubou essa ideia-força da nossa caixa de afecções. Eu vou ler um pedacinho do que a gente preparou. O que pode uma caixa? No dicionário Aurélio, substantivo comum feminino ou masculino. Recipiente de madeira, de cartão, de metal ou de matéria plástica. Estojo, receptáculo. Enquanto espaço de arquivo, no sentido epistêmico, pode ser encontrado em diferentes esferas do conhecimento. Na filosofia, em conversa entre Michel Foucault e Deleuze, uma teoria é como uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver com o significante. É preciso que sirva e preciso que funcione. E não para si mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar pelo próprio teórico, que deixa então de ser teórico, é que ela não vale nada ou o momento ainda não chegou. Na saúde coletiva, Merri nos propõe a caixa como um conjunto de saberes que se dispõe para a ação e produção dos atos de saúde. Na arte, com essa caixa, Duchamp se apropria de seus próprios trabalhos, presta anotações e organiza sua obra então fotografada ou refeita materialmente em miniaturas, apresentando os 3 procedimentos básicos da poética do arquivo, da poética que nos inspirou na contemporaneidade: o registro ou apropriação, o deslocamento e a recontextualização. Então, a caixa de afecções dá divisibilidade e visibilidade para o encontro entre os corpos e o afeto que este encontro produz. E aí, nas afecções, a gente foi se encontrar com Spinoza, como uma oferta também que convida a uma desterritorialização da educação. Esse foi um pequeno textinho que a gente construiu a partir com várias conversas que a gente foi fazendo e que essa matéria foi produzindo e nos afetando. Então, vamos à caixa. Então, a caixa, essa é a nossa caixa de afecções. Essa é a nossa caixa de afecções. E ela começa, ela é uma caixa muito brincante, né? E ela tem 3 funções importantes, que são essa da apropriação, do registro, né? E da recontextualização depois, né? Então ela começa com uma brincadeira, né, que veio inspirada do Magritte. Isso não é uma caixa. E dentro da caixa, nós estamos ofertando alguns objetos para que o nosso anfíbio voador, né, possa, a partir desses objetos também, ativar suas sensibilidades.
Então, é uma caixa que é um dispositivo para escrita, né? Então, ela vem com as 3 proposições que a gente aprendeu com o professor Guilherme. O que eu faço com o que eu vejo, o que eu penso do que eu vejo. É isso. Não, primeiro o que eu vejo. O que eu vejo, o que eu penso do que eu vejo e o que eu faço com o que eu penso do que eu vejo. São 3 proposições, né, que funcionam como um dispositivo na caixa para favorecer a escrita, para auxiliar no registro do diário cartográfico, né? E ele vem num material de stencil, né, que é um material da arte urbana, criado pelo artista Mirs Monstrengo, que a pessoa, que a gente pode, a partir dele, customizar a nossa própria caixa, colocar ela em vários lugares, onde a gente quiser. Você quer uma caixa? Eu quero. Quando é que chega a nossa caixa? Para você, para a gente customizar a nossa caixa de afecções, né, vem as instruções para o stencil, né, o modo de você fazer, e a partir desse molde a gente pode criar vários outros que a gente quiser inventar. A nossa caixa de afecções também vem com um lambe-lambe, né? Um lambe-lambe muito poético, né? Inspirado na poesia do Manuel de Barros, e que tem a ver com as nossas 3 proposições: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. O lambe-lambe também é um artefato da arte urbana, né? Também foi criado pelo artista Mirs, e ele também vem com um manualzinho de instruções. Você pode fazer o seu próprio lambe-lambe e colar ele pela rua, né? Já que o museu a rua é um museu, então bora pra rua. Essa proposição do Magritte, né, esse paradoxo mental que ele cria na sua obra, isso não é um cachimbo, né, também nos provocou a brincar com o embaralhamento do vivido, né? E a partir da poesia também do Manuel de Barros, né, que teve muito presente nas nossas roças de conversa, a gente criou Poema Embaralhado. Ele vem todo, é um poema do Manuel de Barros, que vem todo recortado, e você pode, a partir dele, criar os seus próprios poemas, reconstruir a poesia, inventar outras poesias, brincar com a poesia. E essa é uma caixa, né, de afecções, onde também as pessoas vão colocar os seus objetos do mundo do trabalho, para que a partir dele, né, a gente possa fazer essa construção do registro da escrita. Então ela também veio com o objeto do trabalho da nossa colega Flávia, que é professora da universidade, e de um trabalho que ela produziu com as alunas no TCC, onde elas fizeram o teatro do Augusto Boal e depois utilizaram a tenda do conto, que também é uma oferta que a gente faz numa das nossas entradas no diário cartográfico. A tenda do conto, que fez muito sentido para a gente, assim, produziu várias conexões com a própria caixa, né, e com o diário cartográfico, com outros materiais que a gente ainda vai apresentar. Então, essa é a caixa de afecção. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, eu quero uma caixa. Eu também.